Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Direitos Humanos debate situação do transporte público em Porto Alegre. Falta de profissionais e de espaços adequados são algumas das principais carências para a educação especial no município. Assunto foi discutido em comissão do Legislativo. E ainda, Sociedade Gaúcha de Nefrologia participa da Tribuna Popular e alerta para a necessidade de melhorias no atendimento dos pacientes. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. O impacto para a população com a suspensão de linhas de ônibus e a situação de forma geral do transporte coletivo na cidade mobilizaram encontro da Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos nesta semana. O Executivo diz que busca formas de garantir a viabilidade do sistema e aponta para o subsídio federal como a principal saída. Para os membros da SEDECOM, a suspensão e a unificação de algumas linhas de ônibus estão prejudicando cada vez mais o deslocamento dos usuários. Conforme a vereadora Laura Cito, que sugeriu a pauta para a comissão, os estudantes e a população mais pobre não podem pagar pela falência e precarização do transporte público em Porto Alegre. Temos alguns pontos altos, como é o caso da extinção da linha D43, que atinge especialmente a comunidade universitária da PUC e da URGS, né? Mas também é uma realidade que nós temos de extinção de linhas em várias comunidades, e especialmente também redução de horários, que num cenário como Porto Alegre vive hoje, de uma tensão do crime organizado. Então, é um cenário muito triste de uma falência do sistema de transporte de Porto Alegre, onde, infelizmente, o Poder Executivo não toma as medidas necessárias, na minha compreensão, que é de ter um debate em outro patamar com as empresas. Presentes na reunião, os representantes da EPTC afirmam que a queda no número de passageiros em razão da pandemia de Covid-19 causou muitos prejuízos ao sistema de transporte coletivo da capital gaúcha. Segundo a prefeitura, mais de 50% das viagens foram canceladas no decorrer dos últimos 2 anos. Como a principal fonte de receita do sistema é o passageiro que passa na roleta, que paga, né? Com uma redução muito grande nesse passageiro, na casa de 40%, a gente tem uma redução na receita do sistema, né? Então, tendo a redução na receita do sistema, causa um desequilíbrio. Durante o encontro, líderes estudantis reclamaram da lotação excessiva nos ônibus e também dos grandes intervalos entre as viagens. Além disso, as pessoas com deficiência cobraram uma maior acessibilidade ao transporte público da capital. As empresas diminuíram o número de linhas, diminuíram o intervalo entre um ônibus e outro, diminuíram os funcionários, porque acabaram com os cobradores e acabaram com outros funcionários. Portanto, as empresas tiveram muitas vantagens neste período e os passageiros não tiveram os mesmos benefícios. Pelo contrário, as empresas estão sendo muito mais favorecidas do que o público usuário, que é quem deveria ser a atenção voltada para eles. Antes da pandemia, 371 linhas de ônibus circulavam pelas ruas de Porto Alegre. Atualmente, são apenas 245 destinos. Até o início de 2020, a capital gaúcha tinha cerca de 850 mil passageiros por dia. Hoje, esse número caiu para pouco mais de 500 mil usuários. A IPTC acredita que um subsídio do governo federal seja a solução mais eficiente para resolver os problemas de mobilidade urbana das principais cidades do país. Enquanto isso, a Prefeitura está negociando com as empresas que fazem parte dos consórcios que operam os ônibus aqui em Porto Alegre. O Executivo também afirma que trabalha para encontrar novas fontes de receita para viabilizar o sistema de transporte público na capital gaúcha. Tem sido um trabalho bem árduo, né? Nós estamos fazendo vários movimentos, vários grupos de trabalho, tentando encontrar soluções para que a gente possa, ao mesmo tempo, minimizar o custo do transporte, para que isso não vire uma passagem de um valor que aquela pessoa mais necessitada não consiga pagar e fuja
do transporte, inclusive o prefeito tem dito isso, né? Quem está dentro quer sair, quem está fora não quer entrar no sistema de transporte porque, né, ele está caro e não tem qualidade. Como encaminhamento, os vereadores irão solicitar um estudo técnico para a EPTC sobre as linhas que foram suspensas ou canceladas. Outra coisa que nós vamos fazer é, vamos fazer um pedido de informação para que nós tenhamos acesso ao estudo que foi feito, que aponta a extinção da linha D43, porque compreendemos que este estudo foi feito num período que ainda não tínhamos a circulação como nós estamos tendo no momento atual. Então queremos ter revisar este estudo que foi apresentado pela EPTC. Os parlamentares também irão solicitar uma reunião com o prefeito Sebastião Melo para tratar da segurança dos usuários do transporte público em Porto Alegre. A expectativa é de que o encontro deva ocorrer já na próxima semana. Agora eu converso com a repórter Vanessa Schmidt, que tem informações sobre a reunião da SESI nesta semana. A comissão tratou sobre a educação especial aqui no município. Quais os principais pontos debatidos, Vanessa? Tudo bem? Olá, Clayton, tudo bem? Pois então, o principal foco da reunião foi a precariedade do ensino inclusivo nas escolas municipais. A pauta surgiu através de uma denúncia do projeto Angelina Luz, alegando que as crianças com transtorno do espectro autista não estão recebendo o devido ensino inclusivo no ambiente escolar. A denúncia é sobre essa inclusão que tanto se fala e que se escuta e que na prática ela não existe. São crianças sem os monitores especializados, assim como a lei diz e nos garante, né? Salas de recurso, enfim, aquela inclusão e o direito que é constitucional à educação dessas crianças e que não está sendo dado, né? Está sendo ceifado esse direito, como tantos outros, e a gente está buscando isso porque a gente não está batendo na porta da SMED, nem na porta de ninguém para pedir favor para ninguém, é um direito onde eles têm 5 leis que os protegem e nenhuma delas é respeitada. Então é isso que a gente busca, vai seguir buscando. E é isso, na luta constante, né? É mais, além dos nossos percalços do dia a dia, a gente ainda tem que estar lutando por aquilo que já é nosso por direito, né? Então, acho que quem tem que ter vergonha é quem está do outro lado, está sendo cobrado, até por via judicial, por uma coisa que ele já tem obrigação de fazer. Então, a vergonha não é nossa de vir buscar, não. A vergonha é deles que não fazem o papel que eles têm que fazer. E, Clayton, essa denúncia da Érica foi recebida pela Comissão de Educação, que recebeu nesta terça-feira alguns representantes de escolas do município para debater a situação. A secretaria tem que vir. Se a secretaria não vir, nós vamos terminar convocando, porque não é possível que o governo não dê explicação sobre a situação que nós estamos, porque é uma situação muito ruim. Nós temos uma dificuldade muito grande de realmente ter uma política educacional que inclua as crianças. Então, esse é o tema hoje. Eu acho que a secretaria tem essa obrigação de vir dar as explicações. Nós chamamos a comissão para isso, para a secretaria poder se explicar. Tem uma demanda reprimida de muitos alunos precisando de atendimento. Nosso gabinete fez um levantamento de quase 50% das escolas. E só nesse levantamento hoje faltam 39 professores de inclusão da sala de integração e recursos. Monitores, quase 70. Hoje, estagiários, a demanda é mais de 60. Então, nós estamos falando de muita gente que precisa de atendimento. Hoje, cerca de 12% dos alunos da rede são alunos que precisam de práticas inclusivas, têm diversas dificuldades de aprendizagem e é um direito deles aprenderem. E a nossa comissão está preocupadíssima com isso. E, Clayton, durante a reunião, um dos pontos mais criticados pelos membros da comissão foi a ausência da secretária municipal de Educação, Sônia Maria Oliveira da Rosa, que recentemente assumiu, então, esse cargo. A secretaria se manifestou de forma virtual com representantes do setor de coordenação pedagógica e RH. Conforme a pasta, eles já estão em processo de contratação de monitores. E como encaminhamento final dessa reunião, Clayton, ficou definido que a comissão vai solicitar uma reunião presencial com a Secretaria Municipal de Educação para debater, então, esse assunto. A gente vai seguir acompanhando, essa reunião acontece na próxima terça-feira, dia 12. Essas eram as informações que eu tinha para te passar. Clayton, volta ao estúdio com você.
Obrigado, Vanessa. E o contato agora é com o repórter Felipe Laude, que acompanhou visita da Comissão de Urbanização ACE Equatorial. O que foi apresentado aos parlamentares, né, Felipe, tendo em vista os problemas mais recentes de falta de luz e por um longo período em determinadas regiões atendidas pela companhia. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, Clayton, tudo bem? O assessor de Relações Institucionais da empresa apresentou aos vereadores Gessé Sangali e Karen Santos um histórico sobre a Equatorial desde que ela assumiu a estatal em julho do ano passado. Giovanni da Silva e o consultor comercial da ACE Equatorial, Marcelo Paludo, destacaram que a empresa passa por uma reestruturação para atender mais de 1 milhão de clientes no estado. Só em Porto Alegre e região metropolitana, o grupo atende 800 mil consumidores. Eles afirmaram que vão ocorrer mais investimentos em subestações, linhas e alimentadoras para melhorar o fornecimento de energia elétrica. Os canais de atendimento também devem ser ampliados para dar conta da demanda em situações emergenciais, em dias de chuva e temporais. A gente sabe que nesse momento, às vezes em temporais, pedir paciência para o cliente é uma coisa complicada, mas eu acho que a gente já atingiu um patamar aí de decréscimo dos nossos indicadores de DEC e FEC e logo o cliente vai sentir a melhoria no seu atendimento, né, na continuidade do fornecimento de energia elétrica. Para entender um pouco melhor as siglas que foram mencionadas aí pelo assessor de Relações Institucionais da CE, o grupo, ele na verdade quer dizer que está trabalhando para diminuir a demora na volta de luz e também a frequência das quedas de energia, principalmente em dias de chuva. Os representantes da CE, eles também destacaram o compromisso com a regularização em áreas que estão ocupadas aqui no município e também o trabalho que está sendo feito em conjunto com o Departamento Municipal de Água e Esgotos aqui de Porto Alegre para monitorar as casas de bomba. As podas e os manejos adequados de vegetais, eles também estão no planejamento da empresa. Os vereadores da CUTAB, eles ressaltaram que a reunião ela foi muito transparente e trouxe informações que esclareceram melhor como que está a situação da empresa atualmente. Do ponto de vista da CUTAB, foi esclarecedor. Aparentemente, no longo prazo, o serviço efetivamente vai ser mais bem prestado. Na questão dos índices de prestação de serviço, aparentemente já melhorou, mas essa não é a percepção da população. Então a gente fica monitorando isso aí para que efetivamente consiga ter a opinião isenta sobre o que é de fato um serviço bem prestado ou mal prestado e quais são os fatores que levam a essa dificuldade. Entendemos que a CE, antes desse processo de privatização, estava passando por um processo grande de sucateamento, eram decisões políticas não atender a população com qualidade e o grupo que assumiu agora vem se pretendendo expandir a rede, expandir os seus negócios, expandir os seus lucros, fornecendo energia. Então, é uma aposta que foi feita aí pelo governo do estado e o nosso papel fiscalizar. Nas próximas reuniões, a CUTAB deve fazer uma visita às casas de bomba para monitorar a situação desses locais, principalmente em dias de chuva, quando falta energia e as casas acabam muitas vezes não funcionando mais. Por enquanto é isso, Clayton. Volto contigo. Tá certo, obrigado, Felipe. E a Comissão de Economia e Finanças debateu nesta terça-feira a aplicação de lei que trata sobre a transferência de potencial construtivo para imóveis inventariados. Representantes do Executivo avaliam a necessidade de adequações às regras para agilizar a aplicação das medidas. Segundo a equipe do Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre, são em torno de 40 processos que aguardam tramitação para que haja efetivação da transferência de potencial construtivo, como prevê a Lei de 2019 em relação a imóveis inventariados. E uma das principais dificuldades para dar andamento nos pedidos é a falta de pessoal no EPAC. Realmente está parado isso tudo na EPAC. São em torno de 40 processos, tá? E que a gente não consegue fazer porque só eu faço esse processo, tá? E é uma demanda
gigantesca aqui na IPAC. Nós somos 3 arquitetos, comigo 4, e a gente não consegue. Conforme a lei, o TPC deveria ser repassado ao dono do imóvel em 30 dias, prazo considerado inexequível diante da quantidade de itens a ser preenchido. O objetivo da lei é dar incentivo para que o proprietário garanta a preservação da edificação. A previsão da lei do inventário que foi debatida, e foi um longo debate na Câmara de Vereadores. Nós passamos, no mínimo, desde 2014, de gabinete em gabinete, falando com os vereadores, tratando de propostas legislativas razoáveis e inteligíveis, e se conseguiu a aprovação de 30 dias com liberação tácita, caso o poder público não cumpra com o seu prazo. A solução está na própria lei. Querem trazer uma nova redação? Então façam com que essa redação autorize o poder público imediatamente a racionalizar essa patrimonialização desenfreada na cidade. O Executivo avalia a possibilidade de adequações à legislação para facilitar a aplicação da lei. Mesmo que a gente apresente uma reforma pequena dessa lei, acho que esses processos que estão em andamento merecem ser vistos, né, Débora? Eles têm que ser vistos à luz daquilo que nós temos hoje, à luz dessa instrução normativa que já está redigida, né? Eles precisam receber o andamento devido e, a partir da experiência que se está tendo com esses processos, uma proposição de alteração legislativa, ou até mesmo por meio de decreto que a gente está estudando, né, se não precisar alterar a lei. São ajustes que não são tão óbvios, né, que a gente às vezes não é assim, mas tem que fazer um estudo maior. Mas o que é importante que fique dessa reunião, me parece, é que há sim uma preocupação do Executivo. Conforme o presidente da CEFOR, a comissão vai seguir acompanhando o assunto. Que foi discutido aqui, trazido pelas secretarias, embora o governo já tenha anunciado que, por parte do prefeito, já a compreensão que tem que ser revisto processos e investimentos de pessoal, enfim, para que isso realmente de fato aconteça, né, a lei seja efetiva, né, no seu propósito. Então, nós vamos encaminhar e, claro, que se as coisas não andarem, nós vamos convocar uma nova reunião, né? Mas eu tenho certeza de que o que foi dito aqui chegará ao prefeito por nossa parte. E a Comissão de Saúde tratou nesta terça-feira sobre a regularização do trabalho das doulas na capital gaúcha. A reunião foi proposta pela vereadora Mônica Leal e debateu o projeto de lei que regulamenta o acesso das doulas aos hospitais de Porto Alegre. Doulas que me trouxeram anseios e questões positivas e negativas em andamento, em expectativa, e de fato é um assunto que está em pauta quando estão sendo buscados esclarecimentos e definições, tanto por parte dessas profissionais denominadas doulas, que com curso de capacitação acompanham grávidas e parturientes até a hora do parto, oferecendo apoio emocional e físico à futura mãe e à família, quanto da área médica e das instituições de saúde. Eu acredito que tem muitos pontos em jogo no que se refere à atuação das doulas na assistência ao parto e no estabelecimento de condições para o exercício da atividade dentro dos hospitais. Diversas entidades ligadas à saúde que participaram do evento discutiram a proposta de lei e também o cenário nacional de atuação das doulas. O vice-presidente do Sindicato Médico, Marcelo Matias, destacou os benefícios da prática comprovados cientificamente, mas se mostrou preocupado com a possibilidade de o SUS deixar de realizar suas atribuições em função da doulagem, um serviço que então não poderia ser cobrado. E o SUS, que foi tão defendido, ele tem um conjunto de princípios. E os princípios que são mais importantemente afetados sob a ótica do Simers, no sentido do projeto de lei que existe hoje para o exercício da doulagem em Porto Alegre, são 4. Especialmente no SUS, nós temos o princípio da universalidade. Qual é a universalidade? Significa que todos têm direito a um acesso integral em saúde, portanto a integralidade vem junto com a universalidade, ou seja, além de todos terem direito, eles vão ter direito a todos os fatores em saúde. Junto com esses dois, já que os recursos são restritos, entra para mim o princípio mais importante do SUS, que é o princípio da equidade. E o princípio da equidade diz que
nós precisamos utilizar mais recurso para o que mais precisa. E eu quero que vocês guardem bem esse termo, que vai ser muito importante quando a gente for avaliar o projeto que está sendo feito em Porto Alegre, porque, no nosso entender, ele fere de maneira muito clara o princípio da equidade. Alguns parlamentares que participaram da reunião sugeriram novas discussões e a possibilidade de incorporação de doulagem pelo SUS para que todas as gestantes tenham acesso ao serviço de forma gratuita. O Marcelo Matias, doutor Marcelo Matias, fala exatamente nesse aspecto, da constitucionalidade ou não. Mas já existe. Mas já reconhecemos as doulas. Então, de que forma nós vamos dialogar com o Executivo, enfim, mudar a ideia ou o cunho principal do projeto de lei? Me parece aqui, vereadora Mônica, que o teu intuito de poder pautar esse assunto não é querer ser contra o projeto. Pelo contrário, para poder fazer que se inclua nesse pacote do parto, inclusive, a assistência das doulas, porque me parece que é fundamental e, como o Marcelo disse, veio para ficar. Também participaram da reunião da Cosman algumas doulas que reforçaram a importância do trabalho prestado por elas e apontaram que já há uma legislação tramitando no âmbito federal que trata sobre a profissão. E quando nós falamos de protagonismo de uma mulher que está parindo, nós precisamos ouvir as escolhas dela. E aí vai ter mulher que vai querer doula e vai ter mulher que não vai querer uma doula no seu parto. Está tudo certo. E a lei, ela só traz essa organização, né, de que as instituições tenham um cadastro para que possam ter um controle de quais profissionais vão entrar, né, nessa instituição, e algumas mulheres vão ter as doulas, outras mulheres não vão ter doulas. Doula para todas as mulheres, doula no plantão, é uma discussão que virá após a regulamentação que já está tramitando a nível federal. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pela Sociedade Gaúcha de Nefrologia. A entidade apresentou aos vereadores as principais necessidades dos pacientes com doença renal crônica e que dependem de diálise. De acordo com o presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, o Rio Grande do Sul tem hoje cerca de 7.000 pacientes com insuficiência renal. Em Porto Alegre, esse número fica entre 1.500 e 1.700. Ele destacou que apenas 20% dos portadores dessa enfermidade são aptos para fazer transplante. Em geral, outras doenças como diabetes e problemas vasculares impedem que eles recebam um novo órgão. Para a SGN, o alto índice de pacientes que não podem fazer um transplante e estão obrigados a passar por diálise para o resto da vida obriga que o poder público ofereça ainda mais suporte para essas pessoas. Segundo o médico Dirceu Reis da Silva, presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, a disponibilização mais rápida de medicamentos específicos não fornecidos pelo SUS e o transporte adequado de pacientes carentes até as unidades de tratamento são alguns dos problemas a ser solucionados. Os pacientes têm que realmente ser tratados, porque se naqueles pacientes que inevitavelmente vão precisar de diálise, eles chegam em melhor condição de saúde, podendo talvez fazer diálise por mais tempo, preservando suas condições, até fazendo transplante, e isso é bom para ele, é bom para a sociedade. Então, por isso tudo, é importante que tenha a trajetória do renal crônico no Sistema Único de Saúde, ela tem que ser pensada no sentido dos recursos necessários em cada momento para poder beneficiar essa população que tanto necessita. Diversos vereadores se solidarizaram com o trabalho da SGN e se mostraram favoráveis à adoção de medidas para melhorar o atendimento nas unidades de tratamento da capital. A Câmara aprovou o projeto do governo que trata sobre a criação e extinção de funções gratificadas no âmbito do Executivo. A medida, segundo a Prefeitura, prevê a valorização dos servidores efetivos e mais qualidade no atendimento da população. Conforme o texto da matéria, serão criadas 61 novas FGs. A proposta também prevê a extinção de outras 149 funções gratificadas. O plano de pagamento será aplicado apenas para funcionários da administração direta municipal. Segundo a Prefeitura, o objetivo é atualizar o quadro de bonificações na atual estrutura organizacional do município. Para os líderes do governo aqui na Câmara, o Executivo pretende agrupar as funções gratificadas para, assim, gerar uma economia de aproximadamente R$ 9.000 por mês aos cofres públicos municipais. Olha, o governo fez uma adequação a isso, né?
o que nós viemos implementando desde que assumimos o governo, a meritocracia. Então nós vamos aglomerar cargos, né, que tinha 2, 3 no mesmo lugar, vamos aglomerar esses cargos. É uma lei, nós tivemos que fazer a adequação, né, a lei veio para a Câmara, foi aprovada, então a partir de agora teremos, né, uma economia de mais de R$9 mil nos cofres públicos. Para os vereadores de oposição, o Executivo deveria pensar na recomposição do quadro de servidores antes de discutir mudanças nas funções gratificadas. Nós temos um grande problema que é colocar a carroça na frente dos bois. O prefeito está fazendo isso, ou seja, discutindo chefias, quando na verdade tem um conjunto de cargos vagos que seriam as equipes. Então ele está discutindo encerrar FGs, juntar 2 numa, antes de discutir a recomposição dos quadros. Só no DEMAI nós temos 1.500 cargos vagos. No plenário Otávio Rocha, o projeto de lei do Executivo foi aprovado com 24 votos favoráveis. 5 vereadores votaram contra a proposta. E o Legislativo também aprovou 3 moções. O conteúdo e os autores das propostas podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E a sessão de segunda-feira também foi marcada por despedida e retorno ao Legislativo. O vereador César Schimmer, do MDB, reassumiu a cadeira na Câmara Municipal, que estava sendo ocupada pelo suplente Pablo Melo. Após exercer por mais de 1 ano e 3 meses o cargo de secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, o parlamentar, que iniciou sua carreira política aos 20 anos como vereador no município de Santa Maria, destacou a importância do trabalho do Legislativo em guiar a cidade pelo caminho certo. Para mim é muito gratificante voltar ao Parlamento. O Parlamento é o poder do todo, o Executivo é o poder da parte, majoritário, mas da parte. Portanto, aqui é o espaço onde existe a divergência, mas também a convergência. Existe a soma, a multiplicação de esforços de diferentes ideias, diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes partidos, diferentes opiniões. E este cadinho de diferenças e de somas, ele é relevante para a construção de uma Porto Alegre melhor ainda. A sessão também contou com o discurso de despedida do vereador Hamilton Sosmaier, do PTB. Ele deixou a vereança para assumir o cargo de secretário estadual do Trabalho, Emprego e Renda. No lugar dele, assume a primeira suplente do partido, Cíntia Rockenbach. Parlamentar por 2 mandatos consecutivos, Sosmaier agradeceu ao Legislativo por todo o período que passou aqui na casa e também frisou que tem muito trabalho pela frente, agora em nível estadual. Para nós é um privilégio e também, ao mesmo tempo, uma surpresa, né? Porque nós fomos surpreendidos com o convite do governador para assumir essa pasta, né? Essa Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que é uma secretaria muito importante para o Estado, onde se faz um trabalho de desenvolvimento, né? Também social e é um trabalho que tem uma atividade muito intensa também nas comunidades, né? Então, eu acredito que é um bom desafio, né? E eu desejo que a Câmara ela continue sempre pujante, desenvolvendo os projetos que ela tem desenvolvido. Eu estou aqui na Câmara nesse período com mais de 1.000 pedidos de providências, né, realizados, 53 projetos que passaram pelas minhas mãos, que nós fizemos. Encerra nesta quinta-feira mais uma edição do projeto de integração e acolhimento dos novos funcionários do Legislativo. A iniciativa visa orientar os servidores comissionados sobre o funcionamento do Parlamento Municipal. Depois de 2 anos suspensa devido à pandemia, a atividade voltou a ser realizada de forma presencial. Organizado pelo setor de recursos humanos em parceria com a Escola do Legislativo, o projeto recebeu cerca de 40 inscrições. Segundo a chefe do setor de RH, Nara Lussa Pertilli, o objetivo é apresentar informações essenciais, como as regras de funcionamento da casa e a tramitação de processos no Legislativo, a fim de dinamizar o trabalho dos gabinetes. Muitos são novos, nunca trabalharam aqui no Legislativo, então eles não conhecem os sistemas, eles não sabem a quem se dirigir, caso eles precisem tirar uma dúvida, por exemplo, os gabinetes, a questão de cota básica mensal, ou até da própria carreira funcional do servidor. Então, essa é uma das grandes dificuldades que eles enfrentam. O vereador Alexandre Bobadra representou o presidente da casa, vereador Idenir Sequim, na abertura do projeto na terça-feira. O curso, dividido em 2 partes, será concluído nesta quinta.
Com estas informações, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!